Final de ano, vamos fazer um balanço aqui de 2010 pela perspectiva da economia. Hoje o Bom Dia fala com o economista Matheus Albergaria, que já foi apresentado aqui no início do programa. Matheus também trabalha no Instituto Jones dos Santos Neves. Matheus, já tem pergunta aqui para você. Você falou do crescimento econômico, foi um ano em que o Estado cresceu, principalmente no primeiro semestre, né? Exato, sim. No segundo semestre já era até esperado um crescimento menor? O que acontece no período pós-crise, na magnitude da crise financeira de 2008 que a gente observou? A economia tem muito espaço para crescer, e foi o que aconteceu. A economia do Espírito Santo, em particular, é uma economia que, se eu fosse fazer uma analogia, é uma economia que, quando o país cai, o tombo é mais feio, mas tem uma grande vantagem. Ela consegue levantar mais rápido e sacudir a poeira, o que é uma grande vantagem. Isso devido à nossa vocação assim, para o comércio exterior, por ser um estado que tem portos, enfim, que lida muito com o comércio exterior? E que, feito a gente já discutiu em outras ocasiões, tem um grande coeficiente de abertura, ou seja, está muito voltado para o exterior. O desempenho do comércio exterior em 2010 foi realmente marcante, tão bom quanto o período pré-crise. Agora, feito eu estava falando, você tem muito espaço para crescer. E chega uma hora que esse espaço diminui, ou seja, as firmas já estão empregando muito, as máquinas já estão operando perto da capacidade máxima instalada, e aí você continua crescendo, só que a taxas menores. O que eu quero enfatizar é que esse é um resultado natural de uma economia de mercado, acontece não apenas no Espírito Santo, mas também no Brasil como um todo. É como se fosse um ciclo. Então, no final da crise, a gente está aqui embaixo, vai subindo, subindo, até chegar a uma certa estabilidade. Assim. Perfeito, perfeito. São as flutuações cíclicas de uma economia de mercado que os economistas chamam. Em vista desse crescimento, o Marcelo Santana já mandou uma pergunta aqui para você. O Espírito Santo tem experimentado um crescimento notável já há alguns anos, mas isso tem se refletido na distribuição e melhora da renda dos capixabas? Muito boa pergunta. Quando eu olho para o Espírito Santo, o desempenho é realmente marcante. Crescemos, reduzimos a pobreza e a desigualdade. Um detalhe importante, o único estado do Brasil conseguiu fazer isso. Agora vamos olhar dentro do Espírito Santo, como se fosse uma radiografia dos municípios capixabas. Aí a desigualdade permanece. Eu tenho, por exemplo, alguns municípios que crescem muito, muito acima da média nacional, que também a gente já discutiu na última vez que eu estive aqui, e outros que crescem muito abaixo. Qual que é o desafio? É encontrarmos maneira de distribuirmos a riqueza de forma mais igualitária dentro do nosso estado. As diferenças persistem. O desafio que fica é esse. Se a gente olhar a capital, por exemplo, Vitória, esse ano foi apresentada aí como a maior renda per capita do país entre as capitais, não foi isso? Sim, os dados divulgados pelo IBGE e pelo Instituto Jones dos Santos Neves recentemente demonstram que Vitória é a capital com maior renda per capita do Brasil, cerca de R$70 mil. Agora, em que sentido isso enfatiza as diferenças? Quando eu olho para o Espírito Santo, a renda per capita é de R$20 mil, ou seja, um valor equivalente a 1/3 de R$70 mil. Na verdade, até menor do que isso. Então, isso está enfatizando as diferenças ainda persistentes nos municípios. R$70 mil por ano. Exatamente. Se pegasse o PIB, assim, as riquezas de Vitória e dividisse por toda a população, é assim que se chega a essa renda per capita? Exatamente. Essa medida ainda tem uma desvantagem adicional. Ela nada diz a respeito da distribuição.